Bom, vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Hugo Góes, eu sou do Departamento de Comunicação Integrada, DCI.P. Obrigado por prestigiar nossa palestra de hoje, que abre a programação de eventos de 14 anos do Bem Viver, Programa de Qualidade de Vida da Eletronuclear. O cronograma completo do evento pode ser encontrado na Nuke Web. Gostaria de lembrar a todos que, ao final da palestra, vamos realizar o sorteio de 3 exemplares do livro Autocuidado, a Dinâmica da Saúde Integral, de autoria das palestrantes. Nossas convidadas são Fernanda Schweitzer, médica do trabalho em Itaipu Nacional, e Mariana Schweitzer, professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. Elas irão apresentar a palestra O Autocuidado e o Equilíbrio Bioenergético. Agora, eu passo a palavra para as nossas convidadas, Mariana e Fernanda. Fiquem à vontade, sejam bem-vindas. Acredito que a Mariana vai começar. Obrigada, Hugo. Obrigada, Denise. Parabéns ao programa. É uma alegria estar aqui com vocês, celebrando, né, esse dia, celebrando esse momento, né, que com certeza envolve muita gente, como a Denise falou. E o que a gente vem aqui hoje trazer para vocês são propostas, ferramentas, ideias para continuar nesse movimento de autodesenvolvimento, né? Eu e a Fernanda somos pesquisadoras, somos irmãs. A Fernanda está com um probleminha técnico, daqui a pouco ela vai aparecer aqui para conhecer vocês. Enquanto isso, eu já começo a falar do nosso trabalho, que é sobre o autocuidado. Eu sou enfermeira de formação, trabalho hoje como professora adjunta, né, no Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, aqui da Universidade Federal de São Paulo. E coordena um projeto de pesquisa e também um projeto de extensão relacionado ao autocuidado e às práticas integrativas e complementares, que com certeza vocês já ouviram falar muito delas durante esses 14 anos do programa, né? Denise sempre traz, né, várias práticas, formas de cuidado integral e um olhar ampliado sobre o processo de saúde e doença. E o que eu vou trazer para vocês hoje, junto com a Fernanda, é baseado um pouco no material do livro que vai ser sorteado no final, né? Que é o nosso livro que a gente lançou ano passado em inglês e no ano retrasado em português, chamado Autocuidado, a Dinâmica da Saúde Integral. Inclusive tem um site que a gente vai mostrar para vocês, onde vocês vão baixar, se vocês quiserem, né, as ferramentas que a gente vai mostrar para vocês aqui na apresentação. Então, vou pedir para o Vander, né, compartilhar com vocês, né, a nossa apresentação e vou começar contando um pouquinho do que a gente quer trazer para vocês. Conversando com a Denise, vendo que vocês já tiveram disposição, que vocês já foram apresentados, né, de cuidado integral, de autocuidado, a gente pensou em focar hoje na nossa conversa sobre o autocuidado e o equilíbrio bioenergético. Pode passar. O que a gente vai ver é um pouco sobre a inteligência emocional, um tema que tem crescido muito e sendo apresentado para diversos colaboradores, trabalhadores, ambiente de trabalho, onde eu estou aqui também na universidade. E recentemente acabei de entregar um projeto para o Ministério da Saúde nesse tema, sobre a importância da inteligência emocional e o autocuidado para viver melhor, bem viver. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o biorritmo do corpo, sobre qual é esse conceito de saúde integral, o que é essa medicina energética, será que isso é novo, será que isso é antigo? Como que isso ajuda a compor o nosso conceito de saúde integral? E a partir disso, como eu posso fomentar o meu autocuidado? Como é que eu posso incluir essas diversas abordagens de saúde integral, medicina energética, no meu dia a dia, para o meu bem viver? E a partir disso, a gente vai apresentar para vocês uma ferramenta, né, que é o Canvas de autocuidado, baseado no método FEMA de autocuidado que a gente desenvolve. Com certeza, são muitos os desafios e a proposta aqui é sensibilizar vocês para esse tema, apresentar ferramentas que vocês podem depois utilizar com vocês mesmos, quem sabe com os familiares, quem sabe com alguém da equipe que vocês acham que, né, nesse momento poderia, né, ser auxiliado nesse processo de autocuidado. Vamos ver junto? Pode passar. O primeiro item, né, quando a gente pensa a inteligência emocional, é a gente retomar um pouco quais são os conceitos de cérebro cognitivo e de cérebro emocional. Muitas vezes a gente é exposto ao nosso cérebro emocional,
rapidamente. Ele é primitivo, ele é ágil, ele ajuda a gente a sobreviver. Ele comanda as emoções e o funcionamento do nosso corpo. Com certeza, quando a gente tem mau humor porque está com fome, quando a gente explode com alguém porque a gente não dormiu direito, ou porque a gente está passando por um estresse, às vezes, né, na nossa família, e aí a gente vai para o trabalho, esse cérebro emocional, ele aparece. Ele é parte da nossa sobrevivência. Ele também não está sozinho. Quando a gente pensa no nosso cérebro cognitivo, que é aquele responsável pela nossa cognição, pela nossa linguagem, a nossa capacidade de raciocínio, de atenção, de concentrar, focar num trabalho. Ele ajuda a inibir os impulsos desse cérebro emocional, que é quando a gente sabe que está com muita fome, mas não pode comer ainda e precisa terminar aquela reunião, e também os nossos instintos, e ajuda quando a gente pensa um comportamento moral. Quais são, né, as bases do nosso comportamento moral em sociedade, né? Que é um pouco diferente da ética, mais parecido, né, da forma que a sociedade, né, escolhe o que é certo, o que é errado. Então, o cérebro cognitivo e o cérebro emocional, eles têm que viver em equilíbrio. Às vezes, numa determinada situação, se eu estou em risco, o cérebro emocional vai ser mais forte. Mas no meu dia a dia, com a minha qualidade de sono, de alimentação, está tudo bem, o meu cérebro cognitivo deve sobrepor. Então, como é que a gente faz esse equilíbrio? Pode passar. Esse equilíbrio, ele se dá com a inteligência emocional, com a forma com que a gente vai desenvolvendo isso. Pode ver na imagem que a gente pode estar um pouco mais confuso, com muita coisa na cabeça, e conforme a gente vai trabalhando esse cérebro cognitivo, a gente pode melhorar essa nossa capacidade de raciocínio. Quantas emoções você conhece? Como você lida com as suas emoções? Esse é um tema que vem crescido muito na atualidade. No próximo slide, pode passar, Wander? A gente vai ver uma lista de emoções bastante comuns. Aquelas que a gente conhece, que são emoções primárias, básicas, de alegria, de tristeza, de medo, de nojo, raiva, surpresa. Quem tem filhos, quem sabe já assistiu aquele filme Divertidamente, né, da Disney, que mostra, né, cada bonequinho dentro da cabeça de uma personagem adolescente e como que essas emoções básicas, né, elas se relacionam. E a partir delas, nós teremos emoções secundárias, como a culpa, a vergonha, que tem a ver com a sociedade, com os nossos valores, e também emoções de fundo, como a ansiedade e a depressão e a calma ou a tensão. Inclusive, tem muitos estudos que mostram que a ansiedade é um problema que tem crescido muito, especialmente no Brasil. Como que a gente pode reconhecer e lidar com essas emoções? A gente também pode classificar as emoções por valência, as positivas e as negativas. Ah, então eu só quero ter amor, alegria e encantamento na minha vida. Mas a vida é muito complexa, então eu também tenho que saber lidar e reconhecer em mim mesmo o ódio, tristeza, agonia, desespero, pânico. E muitos pesquisadores, inclusive, já, né, publicaram livros para nos auxiliar nesse processo. Aqui a gente tem o dicionário, né, de sentimentos, né, uma antologia, um dicionário de emoções e sentimentos e estados de ânimo, da professora Alba Cardoso. A gente tem o emocionário. A gente tem programas, né, por exemplo, o Atlas do Coração, da Brené Brown, que é um episódio do Netflix, inclusive muito bom para assistir com a família, né, que ela vai contando sobre as emoções e como que a gente vai equilibrando essas emoções. Porque senão a gente vai perdendo um pouco, né, o nosso próprio autoconhecimento nesse processo. No próximo slide, pode passar, a gente vai ver que quando elas não são atendidas, essas emoções, a gente acaba tendo um distanciamento do que a gente chama de inteligência ou quociente emocional. Então, por exemplo, quando a gente quer desenvolver a nossa inteligência emocional, que pode ser desenvolvida em qualquer idade, em qualquer momento, a primeira etapa é identificar esse estado emocional, tá? Qual é o nome dessa emoção? A gente tem pesquisadores que dizem que nós temos 50 emoções, 60 emoções ou 5 emoções. Quantas será que você reconhece em você? E o que que acontece quando você está com fome, quando você está com raiva, quando você está com ódio? Como que você capta esse curso natural das emoções? Como que você pensa sobre essas emoções na terceira etapa? E na quarta etapa, como você controla essas emoções? Então, como que você sai de um cérebro emocional,
que é natural, que tem todas as emoções e controla, né, essas emoções, percebe, organiza no cérebro cognitivo. E a partir disso você pode começar a desenvolver essa inteligência emocional. E quando a gente começa a desenvolver a inteligência emocional, os estudos de pesquisa científica já mostram que a gente começa a melhorar a qualidade, né, do nosso bem-estar. A gente tem diminuição de ideação suicida, diminuição de ansiedade, do estresse, tudo isso pelo cultivo, né, desse quociente emocional ou inteligência emocional que pode ser feito em qualquer idade. Que ferramentas eu posso usar para isso? Aqui a gente tem um exemplo de um artigo científico que mostra, por exemplo, o efeito do perdão na vida das pessoas. Muitas vezes o perdão foi reconhecido, né, como algo religioso, com um caráter espiritual, que não fazia tanto parte da própria existência e sobrevivência do ser humano. E hoje a gente sabe que o perdão, que pode ajudar a gente muito no desenvolvimento da nossa inteligência emocional, é uma ferramenta que, inclusive, muda a forma com que o nosso cérebro funciona. E pode fazer diferença na forma com que eu me relaciono com as pessoas, como eu me relaciono comigo mesmo, quando eu me auto-perdoo por alguma ação. E isso me ajuda, né, no meu processo de bem-estar, de bem viver. No próximo slide, a gente vai ver, pode passar, Wander, uma imagem que mostra muito como que isso funciona na prática, no nosso dia a dia. Quem sabe vocês conhecem alguém que, quando tira férias, sempre fica doente? Quem sabe vocês são essa pessoa? Quem sabe vocês são aquela pessoa que se dedica muito num projeto, e daí quando termina o projeto, pega um resfriado. No fim de uma viagem, volta com resfriado. Por que será que isso acontece? Pode passar o slide para a gente ver juntos. A gente vai ver que algumas pessoas, elas entram num ritmo muito diurno, muito simpático para poder dar conta de uma tarefa, de um trabalho, de um projeto e acabam excedendo, né, o que é o biorritmo do corpo. O que é este biorritmo do corpo? É esse equilíbrio entre o dia e a noite. É o equilíbrio para a gente ter energia para fazer as nossas atividades durante o dia e um momento de descanso e relaxamento durante a noite. Ah, mas Mariana, eu sou uma pessoa mais ativa durante a noite, eu gosto de trabalhar até mais tarde e gosto de dormir um pouco mais. Não tem problema, você tem o seu próprio biorritmo. Mas de maneira geral, quando a gente começa um projeto, a gente definiu ali o que a gente vai desenvolver. Se a gente não cuida, a gente vai ficando muito simpático, muito agitado, muito ansioso, com muita coisa para entregar. E aí, quando a gente entrega o projeto, a gente relaxa, descansa, pega férias e fica doente, porque queria deixar tudo organizado antes das férias, aí chega no primeiro dia de férias, resfriado. É o jeito que o corpo tem de compensar essas diferenças, porque você deu muita carga de energia, trabalhou com muitas emoções que deixam você muito agitado, ele precisa relaxar. E algumas pessoas podem chegar até um extremo disso, ter palpitação, passar mal, ou então perder o sono. E se a gente mantém esse biorritmo do corpo por muito tempo desequilibrado, a gente pode começar a ter alguns distúrbios na qualidade do sono, na qualidade da alimentação, na forma com que eu me relaciono com as pessoas, eu tenho menos paciência, eu estou mais irritado, porque o nosso corpo ele precisa de momentos de atividade e também momentos de descanso. Esses dois bonequinhos, se você reconhece, é lá da história do Divertidamente. E tem um momento da história que ela deixa muito de lado a tristeza, como se ela não quisesse nem entrar em contato com esse sentimento. Mas todos os sentimentos são importantes. Então, se ela não deu muita atenção para a tristeza, vai ter uma hora que a tristeza vai aparecer como se não tivesse controle. E aí, na história, conta um pouquinho, né, de como isso funciona. E quem sabe a gente lembra, inclusive, no nosso dia a dia, como isso pode acontecer. Muito bem, estamos aqui no biorritmo do corpo. E você, que está aí assistindo a gente, pode passar o próximo slide, Wander, por favor. Como que você se percebe? Do que você fica doente? Como que começa? Como é que fica o seu corpo, o seu humor, as relações? Como que o seu corpo se adapta? Quanto tempo você fica assim? Com que frequência? Será que você tem aquele desconforto que pega o pescoço e fica travado? Ou você tem dor de cabeça que você não consegue nem prestar mais atenção, tem que dormir, tomar um remédio, descansar? Ou às vezes você é aquele indivíduo que tem um desconforto abdominal, tem algum momento que seu corpo fala, ai, não vai dar mais, passa mal. Ou então,
Pode ser que você já tem alguma idade e começa a ter algumas sensações de articulação, de mal-estar. Como é que eu dou conta disso tudo? Será que eu posso fazer relações entre as minhas doenças, entre os meus momentos de mal-estar, com o meu estilo de vida, com a forma com que eu lido com as emoções, com a forma com que o meu corpo funciona? Pode passar o próximo slide, por favor. A gente vai ver que quando a gente começa a identificar que os desconfortos do nosso corpo podem ter significados biológicos, a gente começa a entender que tanto conflitos reais quanto imaginários podem desencadear programas especiais de sobrevivência. E isso é importante porque a gente deve prestar atenção no que o nosso corpo pode estar dizendo. Então, o autocuidado, nessa referência, ele vai demandar autoinvestigação. Aí muita gente vai falar assim, e aquele pessoal que fala que eu que produzo as minhas doenças, que é tudo culpa minha. Não, 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 não. Não é a nossa perspectiva. A gente tem uma perspectiva de cuidado e saúde integral, onde a gente tenta entender o que está acontecendo. E isso pode acontecer quando alguém vem, né, e fala pra gente que tem muita dor de cabeça. E quando que isso começou? Ou que tem um desconforto, né, gastrointestinal. Como isso começou? De que forma ele aparece? De modo a potencializar a responsabilização, a autonomia, o autoconhecimento, a autocompreensão. E não a culpa, porque a culpa ela tem efeito, é uma emoção de fundo, né, que ela tem a ver com os valores, com a sociedade. E o que a gente quer desenvolver aqui é dar ferramentas, possibilidades para que, inclusive, conhecendo que eu já tirei férias 3 vezes e fiquei doente nessas 3 vezes, quem sabe agora eu posso fazer diferente para não ficar doente quando eu tiro férias. Ou para que eu, quando começo um projeto novo, não começo a perder o meu sono e consigo equilibrar as tarefas do projeto novo com a qualidade do meu sono. Vamos ver no próximo slide, quem sabe como a gente pode, né, fomentar esse processo. Pode passar, por favor. Mari, tudo bem? Oi, Cezinha! Olá, que bom que você chegou aqui. Gente, foi com emoção que eu cheguei aqui hoje. Eu lamento, faltava 20 minutos para a gente começar e onde eu estou aqui caiu a energia, né? Então, sobre equilíbrio bioenergético a gente está falando e eu sem energia aqui. Mas a gente chegou e eu estou acompanhando, consegui acompanhar, mas não conseguia conectar a câmera e todos os detalhes. Mas eu vou aproveitar, porque onde a gente está nesse momento agora da apresentação, é um ponto em que muitas vezes a gente se depara com as angústias das pessoas em por que eu fico doente? O que está acontecendo comigo? Tem algo errado comigo? Né? E é numa perspectiva que às vezes fica tão dolorosa para a pessoa que gera mais prejuízo do que a doença em si, né? Do que as limitações físicas e psíquicas que a doença gerou. Esse sentimento de que tem alguma coisa que está muito fora do lugar. Então, o exercício é exatamente a gente aproveitar para se entender, se compreender mais humano, se compreender mais biológico nesse processo, né? Entender o nosso ritmo, nosso potencial natural do corpo, para que a gente possa organizar o nosso cuidado, o nosso cotidiano, de forma a tirar o melhor proveito disso. Porque, no fundo, esse é o equilíbrio bioenergético. Ninguém tem energia para sempre, não existe moto contínuo. Existe um potencial energético, né? Nas empresas onde a gente trabalha, ou no nosso corpo, ou na nossa família, ou no nosso pique diário de fazer as coisas, que precisa encontrar a melhor forma de se expressar e também saber respeitar esse limite, né, Mari? Então, eu vou até... Posso continuar um pouquinho aqui, Mari, agora que eu estou acompanhando melhor? Então, para isso, nós hoje utilizamos cada um as próprias ferramentas de saúde que conhece. Só que a gente pode ampliar um pouco mais esse olhar para ferramentas que talvez a gente ainda não tenha experimentado, porque precisamos resgatar aquela velha máxima. Quem faz sempre da mesma forma vai chegar sempre aos mesmos resultados. Se eu quero experimentar e ter resultados novos, eu vou experimentar novas formas de me cuidar, de me preservar, de ofertar saúde para o meu corpo, para a minha mente. Então, e também para as minhas energias, né? É isso que a gente quer provocar aqui hoje com vocês, esse olhar
o que está surgindo em termos de saúde, que resgata conhecimentos do passado, a gente vai ver aqui na saúde integral, ou até que são coisas novas. Então, olha só, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma pesquisa e ela produziu uma série de relatórios sobre práticas tradicionais de saúde, né, onde ela levantou que os 10 tipos mais frequentes de cuidados em saúde que nós temos no mundo são, em primeiro lugar, a acupuntura, que é uma prática que admite os meridianos de energia, né, os canais energéticos do corpo. Em segundo lugar, a fitoterapia ou as ervas, né, de uma forma geral. Em terceiro lugar, as medicinas tradicionais indígenas, e muitas delas têm essa identidade de que a gente tem uma expressão que é sutil, mas vai além da própria estrutura física do corpo. Só a gente vê o Avatar, por exemplo, né? Que por mais que seja uma história fictícia, naturalmente, mas resgata essa identidade da conexão além do físico entre os seres e com a natureza, né? A homeopatia, que tem essa base também de tocar naquilo que é intangível, porque um remédio homeopático ele é diluído a ponto de você não identificar mais o potencial típico alopático, né, do medicamento. A medicina tradicional chinesa, a naturopatia, a quiropraxia, osteopatia, a medicina ayurvédica, que é a medicina indiana, que também tem toda uma base de energias, de trocas energéticas, né? E a medicina Unani, que é um subtipo de medicina também muito usado na Ásia. Então, vocês vejam que a gente no Brasil está acostumado a falar de uma medicina ocidental que não prevê esse olhar bioenergético. Mas nós somos cercados, com certeza, vocês conhecem muita gente, né, que praticam, e no mundo isso ainda é muito prevalente, né? O Ministério da Saúde do Brasil, ele publicou esse glossário temático, essa imagem em verde, sobre as práticas integrativas e complementares em saúde. No próximo slide, a gente vai ver que o Ministério da Saúde, pode passar, quem puder, por favor, que o Ministério da Saúde ele tem o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no SUS. E a gente marcou em negrito aí para vocês algumas práticas bem conhecidas que usam esse olhar bioenergético, né? Dentro da medicina chinesa, dentro do Reiki, que é esse princípio também de troca de energias, da Shantala, o yoga, a própria bioenergética, que é um tipo de prática, imposição de mãos, e a gente já usa isso culturalmente numa série de outras formas de cuidado, né? Por exemplo, na bênção, no passe religioso, né? no ambiente do candomblé, quer dizer, muitos de nós convivemos com isso ou culturalmente ou até mesmo espiritualmente dentro das nossas famílias, com essa identidade. Só que a gente nem sempre está acostumado a trazer isso de forma técnica para o cuidado pessoal em saúde. E uma outra prática que é muito bacana a gente trazer aqui é a prática do banho de floresta. É uma prática japonesa, mas que a gente faz em vários lugares do mundo, né? Que é o fato de que a gente vai para a natureza se recompor. Aposto que vocês aí no Rio aproveitam para ir nas praias, subir, né, ir no horto e fazer caminhadas no meio da natureza para se recompor. E essa recomposição, talvez ela não seja só da estrutura física e psíquica. Ela pode ter também uma representação e uma realidade energética. Agora, vocês poderiam perguntar para nós, isso funciona? Existem evidências científicas? E no próximo slide, a gente vai olhar isso, e eu vou pedir para a Mariana falar, porque ela é a área de pesquisa dela, né? O estudo das evidências em saúde integral. Então, no próximo slide aí, Mari, por favor. Com certeza, pode passar, Wander. O que a gente vai ver é que desde 2006 a gente tem fomentado, né, essas práticas integrativas e complementares dentro do Sistema Único de Saúde. Mas a partir de 2019,
eu inclusive faço parte da coordenação desse grupo de trabalho, que a gente tenta entender quais são as evidências, quais são os estudos, ensaios clínicos, aquele que pega um grupo de pessoas e coloca de um lado e o outro do outro, uma parte vai receber uma intervenção, a outra vai receber outra intervenção, e o que vai dizer desse cuidado que eles vão receber, né? Então, a gente tem levantado toda a literatura internacional para entender quais são as evidências dessas práticas integrativas. Esse material ele está disponibilizado para qualquer pessoa interessada. Eu vi aqui que já tem uma pessoa que está aqui nos assistindo interessada na medicina antroposófica. Esse mapa de evidências acabou de sair do forno, está só em finalização para ser incluído também aqui na Biblioteca Virtual em Saúde, das medicinas tradicionais, complementares e integrativas, né? Então, se você clicar, pode passar o próximo slide, eu vou mostrar para vocês que são vários os mapas disponíveis, né? Então, a gente tem mapa de yoga, meditação, acupuntura, auriculoterapia, plantas medicinais, né? Que a Fernanda falou, não só da importância de estar na floresta e perceber a mudança que isso faz no nosso corpo, mas também podemos utilizar, né, as plantas para vários desfechos em saúde. E como que funcionam esses mapas de evidência, se vocês quiserem olhar? Às vezes, vocês gostariam de saber se a meditação, por exemplo, que é o exemplo que está aqui no slide, poderia ajudar vocês com as emoções, que é o que a gente começou a conversar no início da nossa apresentação. Olha, aqui as evidências mostram que tem estudos que mostram que, se eu percebo que todo mundo fala para mim que sou uma pessoa muito negativa, pessimista, que eu sempre penso o pior de tudo, e quem sabe isso foi muito importante para minha sobrevivência, eu dei conta de estar no trabalho que eu estou, fazendo o que eu estou, mas quem sabe agora para minha própria metade da vida, eu não queria ser tão negativa. Quem sabe eu queria ressignificar isso na minha vida. A meditação pode ajudar. Está aqui trazendo que existem evidências da meditação para trabalhar as emoções, né? As negativas, as positivas, equilibrar essas emoções. Às vezes as pessoas falam para mim que eu não tenho muita empatia, que eu deveria me colocar mais no lugar do outro. Puxa, como é que eu desenvolvo empatia? Um negócio meio difícil de se fazer. A meditação pode ajudar, tem protocolos específicos para isso. A meditação tem as evidências. E a gente tem feito novos mapas de evidências, inclusive da medicina bioenergética, né, que é uma das práticas que a Fernanda também citou aqui, para a gente ver quais as evidências que a gente pode, para validar algo que a gente já sabe que muitas racionalidades médicas utilizam. É o caso da medicina tradicional chinesa, é o caso da medicina ayurveda, que entende que o nosso corpo não é só o físico, não é só o mental, mas tem também esse corpo energético que precisa de cuidado. A gente pode explicar a acupuntura, a importância, né, e a efetividade dela com ensaio clínico a partir de pontos específicos e respostas, mas a gente também pode explicar a partir da teoria das energias que ajuda a entender. E muitos pesquisadores têm desenvolvido estudos para ajudar isso. Pesquisadores ingleses para tratamento do câncer, aqui no Brasil, onde a gente vai entender dentro da célula como isso funciona. O próximo slide vai mostrar um pouquinho para vocês, pode passar, Wander, como que a gente tem feito isso. Também para continuar as pesquisas, para validar esse processo de cuidado. Então, a gente vai ver que vários institutos de pesquisa já estão pesquisando sobre as terapias de energia sutil e biocampo. Inclusive, essa iniciativa é a Consciousness and Healing Initiative, é lá dos Estados Unidos, fica lá na região da Califórnia, e eles fizeram um grande levantamento de evidências práticas e futuras direções necessárias para a pesquisa da medicina energética ou terapias de biocampo, que é o ato de canalizar e manipular a energia que percorre o seu corpo para curá-lo. Quando a gente vai encontrar mais evidências, né, desse campo bioenergético, desse biofield healing, que é o biocampo, a gente vai ver que vários institutos, inclusive um instituto lá pertinho da Fernanda, que é o CAEC, que é o Centro, né, de Altas Pesquisas da Consciência, já faz esse processo de pesquisar sobre a terapia, né, da medicina energética. Então, essa perspectiva é de que o corpo ele é instilado com uma energia sutil. Várias linhas, inclusive da espiritualidade, da religião, elas já trazem possibilidades
Já tivemos muitos nomes para essa energia do corpo. E indiferente do nome que a gente possa já ter entrado em contato, aqui a gente quer trazer a potencialidade de aplicar o uso dessas energias para o seu próprio cuidado. Então, como que esses desequilíbrios, né, quando esse fluxo de energia é interrompido, ele pode influenciar para o desenvolvimento de saúde ou de doença? Pode passar o próximo slide. A gente vai ver, por exemplo, né, quando a gente pensa dos institutos, será que eles estão usando algum instrumento? Com quem que será que eles estão fazendo essas pesquisas? Então, esse material que a gente mostrou para vocês, eles fizeram entrevistas com mais de 65 líderes na área, usaram uma base de dados com mais de 400 pesquisadores e eles apresentam um mapa interativo com 225 organizações de pesquisa e 125 organizações de cura. Inclusive com uma listagem enorme de 6.200 publicações nessa área de medicina energética, né, de biocampo, e mais de 280 dispositivos para análise desse biocampo. Então, quem sabe você até já ouviu falar de algum desses instrumentos, ou não, mas é muito interessante, no próximo slide, pode passar, Wander, a gente vai mostrar o mapa do mundo onde estão essas instituições. Inclusive, se um dia você for lá a Foz do Iguaçu, não perca de conhecer, né, o CAEC que está incluído aqui no mapa também. E eu e a Fernanda recentemente estivemos no Centro Global de Medicinas Tradicionais, ou de Medicina Tradicional, que foi, né, implantado lá em Gujarat, que é uma região lá na Índia, pela Organização Mundial de Saúde. Então, no ano passado, eu e a Fernanda tivemos a oportunidade de conhecer este espaço que vai inclusive, né, o foco deles vai ser pesquisar energias, terapias de biocampo, as práticas integrativas e complementares, que é como nós chamamos aqui no Brasil, todas as medicinas tradicionais que tem lá na Índia também, que são inúmeras, né? A medicina tradicional chinesa. Então, o processo aqui é de vocês verem que tem muita gente e muita instituição fazendo isso. Um último slide para a gente parar um pouquinho de falar de evidências, mas nesse slide vocês vão ver como tem crescido o número de publicações nessa área. Então, vocês vão ver que isso é discutido há muito tempo por vários pesquisadores, mas na última década, nas últimas 2 décadas, a gente tem visto aumentar esse número de publicações. Pode passar, Wander, deixa o pessoal ver como isso tem crescido, para que a gente veja que o que a gente está falando aqui, ele sai de um espaço de misticismo ou de alguma ideologia para algo que vem encontrar com a ciência formas de trazer essa possibilidade de cuidado. A Fernanda vai falar um pouquinho agora de como a gente pode ampliar isso, implementar isso na prática. Isso mesmo. O que a gente tem visto é um grande movimento de valorização desse conhecimento multimilenar, mas agora buscando compreender qual é essa proposta, como isso funciona, de que maneira isso interage com o ser humano, né? Porque a gente nem sempre consegue compreender o corpo biológico nosso com essa mesma linguagem, já que a gente não vem dessa mesma cultura. Então, no próximo slide, a ideia é trazer para vocês, o Wander pode passar, por favor, como que então eu vou unir o que eu tenho no meu dia a dia, medicina ocidental, meu plano de saúde, ou o postinho, o SUS, com aquilo que eu ouço falar que pode ser interessante, que eu estou curiosa para experimentar, que algum amigo foi lá e disse, nossa, cara, isso funcionou para mim, faz um teste para você. Como é que eu junto tudo isso? Muitas vezes a gente pode buscar a ajuda de um profissional para organizar isso com a gente, mas na prática, quem cuida da gente, quem precisa montar essa estratégia é a gente mesmo. E fazer isso de forma organizada é o que nós entendemos que é o autocuidado. Então, o autocuidado são as ações, a prática, o dia a dia que uma pessoa desenvolve em benefício da sua vida, saúde e bem-estar, que contribuem para você se desenvolver e envelhecer com saúde. Esse autocuidado ele pode ser visto de várias formas, mas tem uma instituição internacional que propõe 7 pilares para esse autocuidado, que é essa imagem que vocês estão vendo aí. O pilar 1 é literacia, literatura ou
conhecimentos em saúde, né? Aquilo que você consome de conhecimento pela internet, num livro, numa conversa com um profissional, com um colega. Então, o que eu apreendo de informação. A segunda é o meu bem-estar mental. Como é que eu conservo? A Mariana falou muito aqui da meditação. A gente vê que também é uma técnica que está crescendo muito e que está trazendo tem muita evidência já da qualidade que isso traz para a vida da pessoa. O terceiro é a atividade física, porque a gente sabe que esse corpo precisa produzir hormônios e nutrientes bons, e para isso ele precisa ser estimulado. Ele precisa ter atividade física, atividade aeróbica, de força, para ele conservar a sua natureza e também produzir aqueles hormônios da felicidade, do bem-estar, que são muito mais potentes do que aqueles que a gente às vezes vai encontrar nos medicamentos, né? O quarto pilar é a alimentação saudável. E no Brasil a gente já tem uma vantagem enorme, a gente tem uma oferta de verduras, de fruta, de cereais, feijões, a gente tem muita coisa a nosso favor. A questão é como organizar tudo isso para o teu biotipo, para aquilo que funciona para você. O quinto é a prevenção de riscos, evitar o cigarro, evitar abuso do álcool, evitar os riscos de violência no trânsito, né? O sexto é a boa higiene, são os hábitos gerais, né? A gente passou muito por isso agora na Covid. Lavar a mão, manter uma boa higiene, né? Dos ambientes limpos, ventilados. E o sétimo é o uso racional de produtos e serviços, ou seja, como que você usa os medicamentos, os hospitais, as clínicas. Então, gente, olha só, a saúde, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa às vezes muito focado nessa linha. Remédio, médico, terapeuta, né, enfermeiro. Isso é só um dos 7 pilares. Os outros 6 é a gente que vai ter que achar uma estratégia, uma forma de viver, né? No próximo slide, Wander, se você puder passar, a gente vai ver uma outra forma de organizar esse autocuidado, em 3 partes, que é a tríade do autocuidado, né? Essa é uma proposta que a Mariana e eu fizemos para o nosso livro, né, do autocuidado, para tentar ajudar a pessoa a se ver. O que eu tenho que ter para ter autocuidado? Na prática, eu tenho que me conhecer para saber o que eu quero, como eu sou, o que me faz bem. Eu tenho que ter uma visão do que é saúde, além daquilo que é o aparente, né? Olhar além do aparente. Então, vamos tentar me vender. Uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo é um vilão. Uma hora você pode comer isso, não pode comer aquilo. Isso é bom para a sua saúde, isso não é mais. As modas, as dietas. Então, olhar isso com um pouco mais de amplitude. O que é a saúde para mim? Quais são os potenciais caminhos que eu posso seguir? O que eu quero almejar nessa saúde? E por terceiro item, os recursos de saúde, que é o 7º pilar daqueles pilares do autocuidado. O que eu tenho de medicação, de clínica, de profissionais, de grupos de ajuda, de grupos do Facebook, do grupo de WhatsApp, Instagram, o que eu sigo que fala de saúde, né? Das páginas. Então, esses são os recursos. Essa combinação entre o seu universo pessoal, o universo de saúde e os recursos para ajudar a otimizar isso é o autocuidado na prática. E se a gente avança um pouco mais no próximo slide, Wander, por favor, nós podemos olhar isso de uma forma mais ampla na nossa vida. Ou seja, qual que é a minha história de saúde? A gente tem tantas informações sobre a nossa saúde, mas onde é que elas estão organizadas? Será que está só lá no prontuário do médico? Será que eu organizo essa história para mim? Eu tenho a clareza do que eu tenho que cuidar mais? Quais são as doenças que tem na minha família? Quais são as coisas que mais são sensíveis, que eu não posso ficar abusando, né? Não posso pegar vento frio. Como diz a avó da gente, não posso pisar no chão gelado. Eu tenho que usar havaianas ou um chinelo antiderrapante, porque eu sou meio estabanado, daqui a pouco eu caio dentro do banheiro. Então, esse monte de sutilezas para a gente saber qual que é a nossa forma de ser.
Então, essa é uma proposta da linha do tempo de saúde, doença, cuidado, que vocês podem encontrar lá no nosso site, o autocuidado.org, tá? Para download, que é um tempo para você se dedicar à sua história. Qual que é a minha história? Então, a gente tem algumas perguntas lá. Como foi a sua infância? Do que você tinha, do que você adoecia? Que tipo de terapias você chegou a fazer? Ah, mamãe me levava, papai, vovó me levava a fazer tal terapia. Sempre que eu ficava gripado, eu ganhava chá disso com aquilo, de mel né, poejo. Então, essas sutilezas que é a história de vocês e que podem ser resgatadas, porque às vezes elas funcionaram bem. Quais as lembranças marcantes? Como me vejo nessa fase da vida? E aí, inclusive, na terceira e quarta idade. Para quem ainda não chegou lá, qual é o meu futuro desejado de saúde na terceira e na quarta idade? Né? Eu vou aposentar e aí eu vou tá como? Como que eu quero me aposentar? Com que saúde? Né? Com que capacidade para usufruir esse tempo que todos desejamos tanto, de ter um pouco mais de liberdade na agenda. Né? E aí, olhando tudo isso, aí vem aquela pergunta, mas o que eu faço? Como eu faço? De que forma eu posso potencializar meu autocuidado? Como é que eu organizo isso no dia a dia? Porque a gente vai para o trabalho, a gente tem uma agenda, a gente tem um cronograma, a gente tem reuniões, uma série de materiais compartilhados. Ok, como que para o autocuidado eu posso usar algum tipo de ferramenta, de processo, de método? O que eu posso fazer? Então, essa é uma proposta que também a gente quer apresentar para vocês, que é o método FEMA. No próximo slide, o método FEMA, o método de autocuidado, é um método que Mariana e eu propusemos, tá? Que a gente já tem aplicado com a nossa experiência e muitas outras pessoas também têm aplicado para organizar o cuidado de vocês. Que tem muito de várias ferramentas que a gente já conheceu, inclusive profissionalmente, para processos e tal, mas ela é voltada para você fazer o seu autocuidado com você, com alguém que você gosta, que você quer ajudar, ou se você é um profissional e quer ofertar isso de forma técnica, na forma que for melhor. Mas você pode fazer isso por você mesmo. Mari, posso te pedir para apresentar a ferramenta? Certeza. E claro que é muito interessante porque esse material, que é o método FEMA, o autocuidado, que vocês, né, estão conhecendo hoje, mas a gente já ofertou vários cursos, dessa ferramenta, workshops, e o pessoal vem trazendo para a gente o retorno, o Canva, né, as ferramentas preenchidas. Então, vamos fazer junto, que pode provocar vocês para fazer esse autocuidado. Ele, na verdade, como a Fernanda trouxe, é muito simples, ele é um processo, mas ele já quebra um pouco essa ideia de que eu posso ficar o tempo todo saudável ou eu vou para sempre ficar doente, que é baseado nas medicinas tradicionais, na medicina tradicional chinesa, na nossa própria medicina indígena, de que sempre eu tenho momentos. Igual no começo aqui da nossa conversa, a gente falou, né, da importância do biorritmo, o nosso corpo ele tem um biorritmo. Então, a primeira etapa do método FEMA é encontrar esses sintomas, os desconfortos, quais os sentimentos, os desequilíbrios energéticos também, que demandam atenção, vontade, interesse, quais os profissionais de saúde que podem nos ajudar nesse processo. Às vezes eu fui num primeiro profissional e ele achou tudo isso que eu falei, de que eu sinto que as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas energias, elas estão tudo misturadas. Ele falou que isso tudo é uma bobagem. Não tem problema. A gente mostrou para vocês que tem um monte de gente que está fazendo pesquisa e trabalha com isso. Vamos tentar achar alguém no meio termo que realmente vai conversar com a sua cosmovisão, com a sua tríade de autocuidado. E isso pode começar com grupos de ajuda, comunidades virtuais, se você tem alguma situação de saúde específica, que é difícil encontrar pares. Hoje, né, as redes sociais facilitam muito. A partir dessa primeira etapa, que eu encontrei o que eu quero melhorar, resolver, modificar na minha vida, a nossa tendência é querer falar assim, eu nunca mais quero ser ansioso, eu nunca mais quero ter insônia, eu nunca mais quero ter isso na minha vida.
Só que eliminar não faz parte tanto desse processo de autocuidado, porque o que a gente quer provocar é um movimento. E para fazer esse movimento, a segunda etapa do método é o acolhimento. É eu entender, compreender o que esse sintoma, essa alteração, essa doença, esse desconforto, esse desejo que eu tenho, ele quer me dizer. Sem julgamento, sem culpabilização, que nem a gente falou lá no início, de modo a compreender o que eu estou buscando nesse momento. E para isso, eu vou ter que usar algumas ferramentas que envolvem a gratidão, a compaixão e até mesmo o perdão que a gente falou antes. O perdão, ele é algo que pode nos ajudar nessa segunda etapa, que eu percebo que eu gostaria de voltar a falar com alguém da minha família, ou ter melhor relação com os meus colegas de trabalho. Então, eu posso pensar algumas propostas de cuidado para essa etapa do acolhimento. E depois que eu passo o acolhimento, eu vou para a etapa do movimento, que é reorganizar, reciclar, para produzir essa mudança de sintomas, dificuldades e desconfortos, ou até mesmo de doenças, né? E isso vai envolver metas em relação às 5 perspectivas de saúde: a física, a energética, a emocional, a mental e a espiritual. Como que eu vou equilibrar tudo isso? E recomeçar sempre que necessário. Vamos ver o próximo slide? A gente já está acabando. Fica aqui com a gente para você ver o Canvas de autocuidado, que é uma folha em branco, onde a gente colocou as 4 colunas de cada uma dessas etapas e perguntas para ajudar vocês a responderem cada uma dessas etapas. Então, quem quiser, ficou interessado, quer, quem sabe, testar consigo mesmo essa ferramenta de autocuidado, entra no site, baixa o Canvas de autocuidado, põe na sua frente, preenche no computador, escreve, vê o que funciona para você. E identifica na primeira etapa os sentimentos, as doenças, os profissionais, o que já funcionou, o que não funcionou ainda. Acolhe, qual acolhimento que você vai fazer em relação a isso que você identificou, qual significado, qual limitação isso apresenta, e muito importante, qual a oportunidade dessa situação. Os profissionais de saúde e os nossos colegas que já fizeram esse trabalho com a gente, eles mudam muito a perspectiva do que aquela doença pode ter significado. E às vezes eles já vêm pronto, eles falam, olha, se eu não tivesse tido isso, eu não estaria nessa situação que eu estou hoje. Então, até o extremo que a gente pode pensar, existe uma gratidão pelo que aconteceu para que a mudança de vida ocorresse. Mas isso não é no momento, a gente entende, mas faz parte de um processo para a gente fazer os movimentos necessários. Que mudanças que podem me ajudar a chegar no meu objetivo, quais as soluções possíveis, como que eu posso medir o impacto? Eu tenho dor de cabeça, quero diminuir as crises, a dor, a intensidade. Deixa eu começar a medir isso. Eu tenho dificuldade para dormir. Deixa eu começar a medir a qualidade do meu sono. E recomeçar sempre que necessário. Às vezes eu melhorei, por exemplo, a qualidade do meu sono, e aí comecei a perceber outra coisa que eu preciso mudar. Eu continuo muito estressada, ou eu continuo me alimentando, né, de maneira que eu acho que não é a melhor para esse meu momento de vida, e faço um novo Canvas sempre que necessário. Então, o que a gente quer convidar vocês aqui hoje é, quem sabe, olhar com muita atenção, carinho, numa perspectiva ampliada, incluindo as energias, para o seu autocuidado. No próximo slide, pode passar, Wander, a gente quer trazer os desafios. Então, muitos desafios eles vão acontecer quando a gente começa o autocuidado. É um desafio já tomar consciência sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções, sobre as nossas energias. Como é que eu posso aprofundar esse autoconhecimento? Quais práticas, quais técnicas, quais cursos, quem sabe, eu posso fazer para aprofundar esse meu autoconhecimento e ampliar a minha visão de cuidado? Quem sabe eu posso começar a experimentar diferentes formas de cuidado e cultivar isso com a relação que tem com o meu propósito de vida. Eu quero poder acompanhar os meus filhos, eu quero poder me aposentar e comprar uma casa na praia, ou viver no sítio. Qual é o meu objetivo de vida? Aonde eu quero chegar com esse meu autocuidado? E juntos a gente fazer esse movimento de autocuidado. Vou passar para a Fernanda também fazer os comentários finais dela com os desafios. Com certeza. Acho que o maior desafio é a gente olhar para a gente. É a gente olhar e, inclusive, pode parecer um pouco exagerado o que eu vou falar, mas olhar para a gente e dizer:
vale muito a pena. Como vale a pena eu me dedicar a mim? Como vale a pena eu organizar melhor a forma como eu vivo para eu ter mais alegria, para eu ter mais prazer? Porque tudo isso aqui que a gente está trazendo é para trazer uma satisfação, né? Um olhar de que é possível. Se você não encontrou um caminho ainda, não é que ele não exista, você só não encontrou. Continue experimentando, continue explorando as possibilidades. Elas vão estar ou dentro, ou ao redor, ou fora de você. Mas isso vai te transformar. E o segundo desafio, que eu acho que é o maior nesse caminho que a gente mostrou aqui, é estar disposto a se transformar, a descobrir um eu que você não conhece, desconhecido de você. Né? Alguma coisa que você ainda não sabia, que apesar de você estar hoje bem, estável, com uma profissão, uma posição, um contexto, né? Mas quem mais sou eu? Né? O que mais pode existir? Então, esse é um desafio que a gente quer instigar e trazer para vocês, porque a gente tem muita confiança que se dedicar um pouco a si mesmo, de forma organizada, é a melhor forma de ajudar quem está ao redor. Né? A gente consegue estar melhor para ser melhor, para ofertar melhor cuidado a todos que estão ao nosso redor. Então, no próximo slide, Wander, para a gente finalizar, tem aqui o nosso QR Code da nossa Linktree, onde vocês vão encontrar, né, o nosso site, autocuidado.org, o Instagram, @métodofema. Tem vários vídeos lá gravados, lives, o material que a gente mostrou aqui, os links para as livrarias, né? O livro está em português e também em inglês. Então, fiquem à vontade de explorar o site, de tirar dúvidas com a gente. A Mari está mostrando ali o livro em inglês. E a gente está aqui à disposição. Muito obrigada, inclusive com a paciência de eu precisar fazer um ajuste aí para conseguir estar aqui e entrar. Mas acho que estamos muito felizes de compartilhar esse estudo com vocês, né, Mari? Acredito que a gente... Obrigada. Tem umas perguntinhas, né, para fechar. Isso, se tivermos. Como que... Tem sim. Tchau. Queria agradecer de novo a Fernanda e a Mariana pela apresentação que fizeram.